Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia. Vamos então começar com uma reflexão. E diz assim: Noé intercedia diariamente pela sua família, relembrava-lhes os desígnios de Deus e ensinava-lhes o seu caminho. Noé mantinha os seus familiares unidos a Deus através do altar da família. O culto familiar era o momento em que a família era colocada nas mãos de Deus para ser por ele conduzida e protegida cada dia. Esta é uma necessidade atual. Enquanto testemunhamos da nossa fé na preparação para a segunda vinda de Jesus, preparamos a arca do nosso lar para a salvação da nossa família. A mão da graça do Senhor está sobre as famílias que oram e lhe prestam culto. Não será este um grande motivo de alegria e de encorajamento para continuarmos como família a reservar tempo para estarmos juntos com Jesus ou com Deus? Claro que sim. É um momento de bastante alegria porque precisamos mesmo de estar mais perto de Jesus. Cada vez os dias passam mais depressa, mais perto está a vinda de Jesus e nós precisamos, porque o mundo só traz situações desagradáveis em que nós precisamos estar muito alerta para que não sejamos enganados, não? Agora vamos falar sobre o povo do céu segundo o propósito de Deus. A Bíblia apresenta-nos um Deus que está perto da humanidade, um Deus que se revela comunicando, um Deus que ouve e fala. Um Deus que solicita e procura comunhão na união comunicativa e dialogante. Não se trata de uma relação em que Deus é apreendido como objeto de conhecimento possuído, aprisionado, mas como sujeito que se dá a conhecer, que se comunica e que participa. Neste chamado de comunhão, Deus chama o seu povo à oração. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O que é que eu posso? O chamado de Deus à oração está acompanhado das condições espirituais necessárias para esse alinhamento comunicativo, assim como da promessa das bênçãos consequentes. A condição espiritual essencial para a oração respondida é humilhação perante o Senhor. A humildade envolve submissão. A humilhação perante o Senhor implica reverência e sujeição ao chamado divino à oração. Nesta atitude de humilhação, o povo de Deus pode orar com poder. Ao fazê-lo, busca a face de Deus, convertendo-se dos maus caminhos. Como consequência, o Senhor perdoa os pecados e procede à cura da terra. A terra era o local de trabalho, a fonte da produção agrícola para a subsistência e para a prosperidade. A terra era também a sociedade, a nação. A terra é o Peço desculpa que eu estava a ler no outro sítio. A terra era também a sociedade, a nação. A terra é o nosso local de trabalho, os nossos negócios, o nosso campo missionário, a nossa habitação, o nosso contexto de vida. A cura da terra é a bênção divina que acompanha o perdão, consequência da oração correspondida. É o sarar das enfermidades que atingem o trabalho, a família e a igreja. Como consequência deste espírito humilde de oração e intercessão, o Senhor promete derramar em abundância as bênçãos e o poder do seu Espírito Santo. Amém por isto. O culto familiar é um elemento fundamental para viver a adoração e o culto a Deus. O culto familiar é algo em que nós podemos não estar só presentes na vontade de Deus, mas também adorarmos o nosso Deus. É claro que a religião no lar
é mais do que devoção, meditação e louvor. É, acima de tudo, a vivência dos princípios, dos valores e do discipulado cristão. O culto pessoal e familiar diário é a forma por excelência de alimentar essa comunhão com Deus. Ellen White testemunhou da sua grande tristeza e insegurança em pernoitar num lar cristão onde não há oração. Não sei de nada que me cause tão grande tristeza como um lar sem oração. Não me sinto segura em tal casa uma noite sequer. Não fosse esperança de ajudar os pais a reconhecerem a necessidade e a triste negligência, eu ali não permaneceria. Ellen White foi uma profetisa de Deus. Aquela senhora orava muito a Deus. Eu tinha sempre, com certeza, cultos familiares, por isso foi tão, entre aspas, foi tão sacrificada na sua vida, mas sempre com a presença de Deus. E nunca se desviou de Deus. Nós sabemos quando estamos muito perto de Deus, é quando todas as coisas podem nos sobrevir à nossa vida. Mas tendo a presença de Deus, sabendo o que Deus quer para cada um de nós, não nos desviamos, como há muita gente que por vezes está perto de Deus, mas sucede uma aflição qualquer na vida e afastam-se de Deus porque não compreendem, porque não estudaram, porque não leram sobre isso. Cada vez o nosso mundo está mais difícil, nossos jovens e crianças precisam de muita oração dos pais. E o culto familiar é algo que é bastante importante na nossa igreja. Na nossa família e também na nossa igreja, claro. Talvez seja por isso que este livro foi feito, para que nos mostre que o culto familiar é muito importante. Nunca sair de casa sem oração, entrar em casa e fazer oração. As coisas são sempre muito diferentes quando nós temos a presença de Deus. Por vezes há momentos, a mim já me aconteceu, em sair de casa e dizer: mas porquê é que me está a acontecer isto? E depois pensar: Deus não está comigo, eu não fiz a oração. Já sucedeu tantas vezes. A minha vida de manhã é super corrida, mas super mesmo corrida. Se eu não acordo à hora que tenho que acordar mesmo, por vezes acabo por não conseguir. Mas isto para todos nós que estamos aqui, inclusive eu, nós temos que compreender, para Deus tem que haver sempre tempo. Nem que seja um bocadinho, mas tem que haver tempo. Tem que haver tempo. Porque nós não podemos sair de casa sem a presença de Deus. Deus protege-nos, manda vir os anjinhos para tomar conta de nós, para nos influenciar, para nos auxiliar quando nós precisamos. E nós tantas vezes somos ajudados por eles e nem notamos. Por isso, meus amigos, ficamos por aqui. Tenham uma ótima segunda-feira. Espero que estejam animados para trabalhar mais uma semana e que estejam sempre na presença do Senhor. Amém.